Tá ruim, né? Bom, a gente já está gravando, então já podem pôr os nomes de vocês, tá certo? Queria saber como posso saber. Laís, eu estou colocando, eu não sei da hora que você. Só confirma uma coisa antes de mais nada. Está tendo algum chiado aí no microfone, no falante de vocês, aliás? Não, Miquel, não está chiando, não? Então, tá ótimo. Agora, faz um favor, é porque eu estou usando outra câmera, tá? É uma câmera nova, que eu estou testando a qualidade dela. Alguém, pode ser você, Riquelme, fala qualquer coisa aí só para mim ver como é que está a qualidade do áudio. E aí, professor? Pronto, ótimo, ótimo, ótimo. Bom, respondendo a Laís, acho que é a Laís, é o seguinte, eu não sei de quando você mandou a sua prova, tá bom? Mas eu estou corrigindo por ordem de chegada, vamos dizer assim, tá certo? Independente da turma, eu estou corrigindo as que vieram primeiro, por exemplo, primeiro veio uma do nono, aí depois chegou uma do sexto, aí depois veio uma do oitavo, aí depois veio uma do sétimo, aí outra do sétimo, depois uma do oitavo, depois outra do sexto, aí uma do terceiro, aí depois uma do quarto, do quinto, entendeu? Estou indo nessa ordem, tá certo? Meu querido, eu falei que eu não ia dizer notas aqui, mas da turma de vocês, o que eu já corrigi, a de todo mundo eu ainda não corrigi. Mas aliás, desculpe, eu corrigi bastante, mas eu ainda não coloquei todas no Google Sala de Aula, tá bom? Mas eu já terminei, assim, deixa eu ver, uns 70%, tá? 70%, porque como eu falei, eu tenho 12 turmas para corrigir, né? Então, é um número razoável de produções, né? De temas variados e de gêneros variados também. Até agora, Paulo, por incrível que pareça, né? Que possa parecer, eu não pus nenhuma nota baixa, tá certo? Até agora eu não coloquei nenhuma nota baixa. Isso inclui a turma de vocês também. Eu só não postei ainda as notas de vocês, porque além de corrigir, eu reviso a correção, né? Eu leio o texto, cada prova eu leio no mínimo umas 4 vezes, certo? Tanto para que eu não seja injusto, como para que eu não deixe passar nada em branco, né? A primeira leitura, eu leio quase que de uma maneira despretensiosa. A segunda eu já vou analisando, vendo o que é que faltou, né? Faltou um acento ali, faltou alguma coisinha lá, eu já vou vendo o que é que está faltando, né? Na terceira eu já estou anotando as primeiras coisas que eu vi, aí na quarta eu já estou começando a baixar aquilo de acordo com o que as pessoas erraram, né? Por exemplo, teve muito, a maioria dos erros foi falta de acento, sabe? Faltou um acento numa palavra, faltou um acento na outra, faltou um agudo, faltou um circunflexo, um tio, falta até um tio, né? Um acento grave de crase que não deveria ter, mas a pessoa pôs, ou um acento grave de crase que deveria ter e a pessoa não pôs. E alguns que não deveriam ter e a pessoa pôs, né? Enfim, até agora, de tudo, de todas as turmas, 4, tá bom? Mas olha, teve muito 9,5, muito 9 mesmo, né? E teve muito 7 também, tá? Teve muito 7 mesmo, tá bom? Muito 7. Não é uma coisa ruim, tá bom? Você tirar um 8, não é coisa de outro mundo, tá certo? Não é coisa de outro mundo. Por exemplo, o dono assim, né, o maior acionista da empresa Tesla, que também é o maior acionista da empresa SpaceX, ele não estudou em Harvard, mas as pessoas que trabalham para ele, sim, estudaram em Harvard. Né? Então, a gente não pode confundir conhecimento com diploma, né? Essa é a educação de números, tá certo?
Não é porque você tirou um 8 que você é menos valoroso ou valioso do que uma pessoa que só tira 10, né? Bom, deixando essa filosofia de lado, né? Quase que uma filosofia estoica, vamos para a correção de geografia, certo? Lembrando, até agora eu corrigi em 70% de tudo, tá? Ah, que maravilha. Só um momento. Estava procurando meus óculos. Entre 7,5 você passa. Pois é, certo? Então não tem problema a princípio se tu fala. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Livro de geografia, tá bom? Vamos deixar um pouquinho a conversa paralela, né? De lado. Vamos deixar a disciplina de produção de lado. Vocês já sabem que ninguém até agora está reprovado. Exercício na página 174 e 175. Tá ok? Vamos corrigir. E que bom, né? Que ninguém foi reprovado até agora. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Sinal de que aquelas competências que eu passei para vocês, né? Demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, selecionar, relacionar, interpretar opiniões, fatos e argumentos em defesa do ponto de vista, né? Sobre os mecanismos linguísticos, sobre compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento em defesa de um ponto de vista, e a questão de apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, né, e que seja viável, todas essas competências que eu passei, vocês absorveram bem, certo? Algumas pessoas absorveram de uma maneira excelente, outras pessoas absorveram de uma maneira que conseguiram obter uma nota satisfatória. Em todos os casos, eu fico feliz, porque o meu trabalho, o objetivo do meu trabalho foi atingido, que você aprendesse. Esse é o principal, certo? Esse é o principal. Você conseguir captar a mensagem que eu tenho para lhe passar e disso trazer um bom produto, que no caso é a sua redação. Olha, eu queria fazer de tudo para que de hoje não passasse, tá bom, Maria? Mas eu tenho o prazo, né, do Robério até amanhã. Tá? Amanhã realmente é impossível que passe de amanhã, tá certo? Eu falo amanhã umas 8 da noite, tá? Até porque isso já é muito atraso. Não, mas eu vou fazer de tudo para passar. Não, Riquelme, tu passou, tá? Tu passou. Eu corrigi a sua, eu lembro, eu sei que você não tirou nota baixa, não. Deixe de frustração, homem de Deus. Vamos lá. Página 174. Eu não estou vendo o chat, não, tá? Qualquer dúvida, falem aqui, tá bom? Primeira questão. Todo mundo com o livro aberto de geografia, tá bom? Descreva os motivos que acarretaram a queda das taxas de mortalidade no Brasil. Eu quero meus felizardos falando as respostas. Vocês estão aí, pessoal? Pode sim, Maria, que eu não tinha visto, desculpa, tá? Não estava vendo o chat. Pode sim. Eu coloquei quase a mesma coisa, assim, só um pouquinho parecido com a Júlia, mas eu vou falar. O avanço da medicina foi o principal motivo, o maior acesso à informação e também a melhoria da alimentação. Tá correto, tá correto. Tá correto o da Júlia e o da Raíssa também, tá certo? Tudo relacionado à questão da saúde, né? De melhores condições sanitárias, né? Da oferta de alimentos e também eu não sei se alguém pôs aqui, peraí, não. Sobre a questão da melhoria, né? Do trabalho, também da renda. Ou seja, pronto, o Pablo pôs aqui, né?
com a melhoria na economia. Isso também ajudou bastante. Porque não adianta nada a oferta de alimentos ser aumentada e a renda do trabalhador não ter aumentado, né, não ter melhorado. Então, a questão da oferta, da demanda e do recurso para comprar o alimento, a junção desses elementos também foi essencial para a queda nas taxas de mortalidade. E sem falar também no próprio acesso à educação, né? É página 174, isso. No acesso à educação, porque a gente sabe que se temos uma população que é mais educada, que tem mais instrução, nós temos uma sociedade que é melhor desenvolvida, né? E se ela é melhor desenvolvida, ela é melhor desenvolvida em todos os aspectos, certo? Principalmente na questão do acesso da população a esses bens sociais que são de responsabilidade do Estado, como segurança, saúde e educação, né? Segurança, saúde e educação são bens sociais que estão sob a tutela, sob a responsabilidade do Estado. E se esses bens estão inseridos dentro de uma sociedade que é socialmente, né, intelectualmente mais desenvolvida do que outra, então nós iremos ter uma, um bom desenvolvimento também nesse aparelhamento do Estado, tá certo? Mais alguém quer falar a primeira questão? Resumindo, embora eu tenha falado muito, tudo que estiver relacionado a essas questões leva ao entendimento de que você respondeu essa pergunta de maneira satisfatória. Observe o gráfico abaixo. Crescimento natural da população brasileira. Desculpa. Com base na análise do gráfico e nos conhecimentos sobre a população brasileira, defina o crescimento natural ou vegetativo e explica a evolução demográfica do país no século XX, indicando as causas da queda do crescimento vegetativo brasileiro. Você vai me dizer o que é crescimento natural, o que é crescimento vegetativo e as causas da queda. Deixa eu ver. Isso, Pablo. Vamos tomar a resposta do Riquelme. E você pode falar também, viu, Pablo? Tá escutando? Estou sim? O crescimento vegetativo representa a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, a urbanização e o planejamento familiar. Uhum. Agora, você fez as causas da queda do crescimento vegetativo? Não? Deixa eu ler o seu, Raíssa. O crescimento natural. Professor, foi esse daí que eu falei, o último. O que você falou? Porque eu não escutei o finalzinho. Você pode repetir? O final ficou assim, a urbanização e o planejamento familiar. Tá bom, tá bom. Eu não tinha escutado. Deixa eu ver, crescimento natural, qualidade. Raíssa, tá correto, o Kelvin também, no caso, tá correto também, Júlia, né? A gente vai entender aqui, deixa eu colocar aqui, peraí. Participação. A resposta também é
bem vantajosa. Para quem não fez, né? Vou completar aqui. Pronto. Um pouquinho grande, né? Mas ficou detalhado. Terceira questão. Por que é correto afirmar que o Brasil é um país populoso e pouco povoado? Maria e depois Pablo. Pode falar. Você está me escutando? Com certeza. Eu coloquei assim, porque o número de habitantes por metro quadrado é pequeno. Além disso, existem territórios como a região norte que não são frequentados devido à sua densidade demográfica. Tá. Só cometeu um pecado. É quilômetro quadrado, tá certo? Você falou metro, tá bem? Tá bem? Mas a resposta tá ok. Mas, de todo modo, desculpa, deixa eu só esclarecer aqui uma coisa. Antes do Pablo falar, né? Não sei se vocês estão ouvindo, também encerrando alguma coisa ali. Bom, se eu falo que o número de habitantes por quilômetro quadrado é pouco, né? O número é pequeno, claro que eu também estou dizendo que por metro quadrado também é pequeno, né? Então, por decâmetro quadrado também é pequeno. Mas é que a unidade de medida que nós usamos aqui é o quilômetro, tá certo? Mas se você for contar por metro quadrado, a diferença vai ser os números que você vai usar. Mas, de todo modo, também vai apontar para a mesma coisa, tá certo? Muitas pessoas no país, porém a densidade demográfica é baixa, né? Paulo, pode falar. Só um minutinho, Paulo. É só para dizer que a sua resposta, Maria, está correta, mas a unidade de medida mais adequada, né, não é que a sua está errada. A unidade de medida adequada, que nesse caso é o quilômetro quadrado. Tá bem? Pode falar, Paulo. Tá ouvindo? Sim. Sim, populoso. Porque possui a quinta maior população do mundo, porém é pouco povoado, pois tem baixo índice de densidade demográfica. Exatamente. Eu vou colocar aqui, né? Só um momento. Brasil, país populoso, país de uma população. Isso, então, um país populoso. Um pouco povoado. Então, aqui, pessoal, a melhor resposta que eu colocaria seria essa daqui. Deixa eu ver aqui a sua Raíssa. Nem depois tem uma grande população, porém mal distribuída entre os estados, né? Acho que o teu corretor colocou estudos no lugar de estados. Mas vamos lá. Resumindo, Raíssa, é isso mesmo. Tem uma população grande, mas é mal distribuída, tá certo? Você só coloca esses números aqui, tá bom? Deixa eu ver quantas linhas tem essa questão. Tem 3 linhas, dá para completar, né? Depois de estados, você coloca se você tiver colocado de lá, fica mais fácil ainda. Você coloca, tendo densidade demográfica de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Só para ficar assim bem formal, né, com números, que fica mais difícil de derrubar a sua resposta, tá certo? Só coloca esses números. Mas assim, ignorando os números, a sua resposta está correta, né? E é isso que eu pus aqui, ó. O país tem uma população que ultrapassa os 205 milhões de habitantes, que foi isso que você colocou também, né? Tem uma grande população, porém mal distribuída entre os estados. Foi o que eu coloquei também. O professor tinha certo que a internet tinha certo. Tudo bem. Vanelise Nascimento.
Quem é Vanderlei Nascimento mesmo? Eu esqueci. Ah, Bia, tá certo. Porém, sua densidade demográfica não ultrapassa a marca de 22,4, fazendo com que seja pouco povoado. Né? Faz pouco povoado. E principalmente quando a gente para analisar essa densidade demográfica, é de uma maneira isolada, pegando cada região ou até pegando cada estado, né? Como a gente viu na zona do norte, na zona amazônica, a média é de mais ou menos 8 habitantes, né? Já no sul, a média, desculpa, no sudeste, a média é de mais ou menos 86 habitantes por quilômetro quadrado, né? Quase que 10 a mais do que, quase 10 a mais do que no norte. Então, a gente vê aí uma péssima distribuição, né, entre uma região e outra. Continuando, página, quarta questão já, né? Página 175. Da Copa de 1970 à Copa de 2010, a população brasileira passou de 93.139.037 para uma população estimada em 193.840 habitantes. Ele falou ao contrário. Com base nos conhecimentos sobre a dinâmica do crescimento vegetativo da população no Brasil, ao longo desses 40 anos, assinale a alternativa correta. O que é que vocês marcaram na 4? B, B. A gente está na 4, viu, ô Pablo? A gente está na 4. B de biscoito. Viu, Rick? A alternativa B, tá certo? Vamos ler aqui. A população, desculpa. A contínua redução da taxa de fecundidade explica a queda na taxa de crescimento anual da população, apesar de o número total de habitantes ter mais que dobrado, né? Mais que dobrou o número total de habitantes. A alternativa, vamos aqui ler a alternativa C, que eu acho que tem alguém que falou a alternativa C. Né? Desde Damasco, não quero, não faço isso não. Nas duas últimas décadas, apesar do aumento das taxas brutas de natalidade, as taxas anuais de crescimento vegetativo da população brasileira se estabilizaram devido ao comportamento do saldo migratório. Olha, até que a gente poderia entender isso, né, pegando o fato de estarmos falando de 2010, no caso estaríamos falando dos finais de 1990 para 2010, né? Realmente aqui poderia gerar uma certa dúvida, tá bom? Mas entre a B e a C, a B é a que melhor satisfazeria a questão, principalmente de acordo com o contexto que estamos falando, 1970 e 2010, certo? Até porque foi isso que a gente viu na queda aqui, olha, tem um gráfico na 2 que responde isso também, sobre a queda do crescimento vegetativo. É meio que uma pergunta ajudando na resposta de outra. Resumindo, é a alternativa B, certo? Deixa eu ver. Vamos lá, quinta questão. Quais explicações poderíamos utilizar para justificar o envelhecimento da população brasileira?
Maria, pode sim. Eu coloquei assim: o envelhecimento da população brasileira é um fenômeno recente, devido às melhorias nas condições de vida pelas quais o país passou nas últimas décadas. Aumentou-se a expectativa de vida e, consequentemente, a população idosa do Brasil. Tá correto, sim, tá correto. É um fenômeno das melhorias em vida, trabalho para as pessoas nas décadas. Tá correto, sim, Júlia. Tá correto. Bom, vamos agora. Resumindo, vocês coloquem assim. Deixa eu até colocar aqui para quem não pôs, né? Que deve estar um pouco perdido. Basicamente é isso aqui. Vou colocar uma resposta resumida, tá? Bom, agora vamos só recapitular o que é que nós vimos aqui, né? Nesse capítulo, a gente teve a oportunidade de conhecer, nesse capítulo não, nesse cenário aqui, a gente teve a oportunidade de conhecer sobre, pegamos um apanhado até maior sobre o estudo do capítulo anterior, né? Onde a gente viu processos migratórios, passando esses processos, aqui no capítulo 7, no começo, né, ele já vem falando da distribuição da população brasileira. A gente viu como se deu esse processo de distribuição brasileira, que a gente sabe que foi mal distribuído. Muita gente em algumas regiões, poucas pessoas em outras regiões. A gente viu taxa de natalidade, taxa de mortalidade, com números e tudo mais, expectativa de vida, índice de desenvolvimento humano, diretamente ligado à educação. E a gente viu, basicamente, o crescimento da população também, como eu já falei, a taxa de mortalidade, relacionada diretamente com as questões, e tudo relacionado à densidade demográfica como um todo, né? Agora vamos para o próximo cenário. Aliás, em um país. A imigração, só lembrando, tá? Emigrar, né? Com emigrar é sair da sua pátria, tá certo? Sair do seu país. Imigrar, com I, de índio, imigrar é entrar num país estrangeiro para morar lá. Vamos lá. A imigração e sua contribuição para a formação brasileira. Poucos países do mundo são considerados tão acolhedores como, aliás, o Brasil. Ao longo de séculos, uma diversidade enorme de povos de todo o planeta para cá convergiu em busca de seu destino. A maioria deles por vontade própria, outros, como os africanos, aqui introduzidos como mão de obra escrava. Neste país-continente por causa do tamanho dele, né? Neste país-continente, europeus, asiáticos e africanos juntaram-se aos indígenas para criar uma sociedade caracterizada pela miscigenação. Miscigenação, caso vocês não saibam, é a mistura de duas ou mais etnias. O processo de miscigenação aqui, que ele está explicando, é o fato de europeus, índios, africanos e asiáticos mesclarem as suas raças, né? Misturarem e outras pessoas nascerem como fruto dessa miscigenação, certo? Só por causa de algum ou outro não saber, mas eu acredito que a maioria sabia, se não todos, né? Entre os grupos de imigrantes que aqui
aportaram de forma espontânea, destacam-se os portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses, além de sírios, libaneses, poloneses, russos, ucranianos, holandeses e até chineses e coreanos. Esses imigrantes contribuíram de 3 formas para a construção do espaço e da população brasileira. Em primeiro lugar, contribuíram para o crescimento da população para o crescimento populacional do Brasil entre o começo do século XIX e a década de 1930, período em que o nosso crescimento vegetativo era muito baixo, como mostra o gráfico abaixo. Em segundo lugar, promoveram a ocupação de vastas áreas do sul e do sudeste brasileiro. E, terceiro, ampliaram a oferta de mão de obra para a cafeicultura, a agricultura do café, e principalmente para a nascente industrialização do início do século XX. Aqui a gente vai ter, né, um gráfico com os imigrantes entrados no Brasil, e a gente tem até algumas leis aqui, né, a Lei Eusébio de Queiroz, a abolição da escravatura, aqui 1890. Gente, vocês já pararam para pensar que a escravidão foi abolida um dia desse, há pouquinho tempo? Isso é uma questão histórica para a gente discutir. A gente podia abrir uma conversa disso na aula de história, que a gente está chegando lá, né, nessa parte. E isso é muito necessário uma reflexão bem profunda sobre esse assunto. Um dia desse, e as pessoas, aqui a gente parece que faz questão de esquecer dessas coisas. Lá na Itália, só rapidinho, já que não vai dar tempo de falar muita coisa mesmo, na Itália, só uma curiosidade, tá? Eles têm 7 monumentos em homenagem aos soldados brasileiros que foram para a guerra, certo? 7 monumentos, para que nenhum italiano esqueça o que aconteceu ali. E detalhe, a Itália era a Itália fascista, que estava do lado de Adolf Hitler, né? No eixo, ali, Japão, Itália e Alemanha, guerreando contra os aliados, né? A princípio, França, Inglaterra e Estados Unidos. E a Itália tem 7 monumentos só para o Brasil, dedicados aos heróis brasileiros, né? Já na Alemanha, tudo bem, então. Na Alemanha temos estátuas de judeus por todos os lados. Todos os lados. Você não passa de um lado da praça para o outro sem ver uma lembrança do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Já aqui, a gente pouco fala sobre isso, e é muito importante falar sobre isso. Mas até pelo menos a gente chegar nas atividades. Contudo, a criação das leis de cotas de imigração, instituída por Getúlio Vargas em 1934, cujo objetivo oficial era proteger o mercado de trabalho para o brasileiro, a imigração decresceu, uma vez que a lei estabelecia uma cota anual de 2% do total de cada nacionalidade que havia imigrado nos últimos 50 anos. Mais recentemente, como consequência do crescimento econômico brasileiro, correntes de imigrantes de países pobres têm afluído para o Brasil em busca de emprego e qualidade de vida. Muitos são latino-americanos, como bolivianos, haitianos, outros vêm livremente da África, fugindo da fome e das guerras, como nigerianos, angolanos e angolanos. Já viajei. Os anos de 2015 e 2016 foram marcados pela chegada intensa dos sírios. A Síria, envolvida em um enorme conflito armado, comandado pelo Estado Islâmico, assistiu a sua população migrar para diversas partes do mundo, em busca de uma nova chance. O Brasil, apesar de ser um dos países eleitos pelos sírios, não oferece uma estabilidade econômica para acomodar de forma saudável qualquer tipo de imigrante.
que a gente vai ter só, olha só 4 pequenas questões, certo? Na 177 e na 178. Vou até já anotar aqui. Um 177 e 178. Eu vou passar, tá certo? Nossa próxima aula de geografia vai ser na terça-feira e vai ser esse o prazo que eu vou dar para vocês me entregarem essas questões. Tá bem? Então não vai dar para explicar muita coisa, mas dá para resolver tudinho aqui porque é pouca coisa. Ah, pessoal, que coisa boa que vocês gostam da minha aula. Mas amanhã a gente se vê com produção textual, né? Amanhã tem mais coisas para a nossa disciplina, tá bom? Bom, pessoal, deu minha hora, infelizmente, eu vou ter que sair.